Bom dia! Nós gravaremos uma análise da obra Vidas Secas, escrita por Graciliano Ramos. Nosso grupo é composto por Rebeca Muniz, Guerra, Ellen, Daniel Costa e Neylor. Vidas Secas é a obra de maior destaque do escritor brasileiro Graciliano Ramos. O romance foi escrito em 1938 e faz parte de um movimento chamado neorrealismo, corrente voltada para a crítica e a denúncia social, correspondente à segunda fase do modernismo. Essa fase possui tendências regionalistas, com exposição de realidades de regiões que até então recebiam pouca atenção do Estado e do restante do Brasil. A obra conta com capítulos fluidos e independentes, com capítulos específicos para cada personagem. É narrado em terceira pessoa com narrador onisciente, com linguagem objetiva e direta, apresentando 13 capítulos. Vidas Secas conta a história de uma família de retirantes que se vê obrigada a sair do sertão nordestino por causa da seca e da miséria. A família é composta por Fabiano, o pai e chefe da família, Sinhá Vitória, a mãe, os filhos mais novo e mais velho, que não possuem nomes próprios, sendo caracterizados pela autora apenas como menino mais velho e menino mais novo, Baleia, a cadela que acompanha a família, e um papagaio também acompanhava a família, mas acabou sendo morto. A fome apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. Na beira do rio haviam comido o papagaio. Pode-se também fazer uma comparação da obra Vidas Secas com o quadro Os Retirantes, de Cândido Portinari, que aborda o tema da migração nordestina. Observa-se semelhança entre as duas obras, como a representação de urubus como retrato livre. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Ao longo da obra são abordados inúmeros temas. Entre eles, pode-se destacar a animalização do ser humano e como um ambiente de necessidade extrema e a condição de vida podem condicionar esse fato. Esse cenário é visto em inúmeras situações. Por exemplo, quando a família faminta se vê obrigada a comer a carne do papagaio. É também visto uma certa desumanização dos personagens na medida que são raras as demonstrações de afeto entre eles. Além disso, pode-se observar que as falas e os diálogos entre os personagens são poucos, curtos e diretos, visto que, como diz Fabiano, as gritarias gastam fôlego à toa e o ambiente de seca precisavam economizar. A desumanização é observada, principalmente em Fabiano, que vivia longe dos homens, só se dava bem com animais, falava uma linguagem cantada, monossilábica e cultural, e utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua que se dirigia aos brutos. Fabiano também não se julgava como humano, mas sim como bicho, quando afirmou certa vez: Fabiano, você é homem, ficou com medo de que alguém pudesse tê-lo ouvido. Logo em seguida se corrigiu: você é um bicho, Fabiano, reafirmando novamente: um bicho, Fabiano. O pai, em certas ocasiões, se mostra extremamente intransigente e duro com os filhos e a esposa. Em uma das cenas, em que o filho mais velho desmaia de fome, Fabiano ameaça acertá-lo com um facão. Lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse, dizendo: anda excomungado. Com o menino mais velho, ainda desacordado pela subnutrição. Nessas ocasiões, Fabiano era movido apenas pelo instinto, como os animais. Essa interação de tirar o lado humano dos personagens por parte do autor é também feita ao escolher não dar nome às crianças. Além disso, é notória a discrepância da complexidade dos sonhos dos membros da família e da cadela baleia. Os humanos tinham sonhos simples e vazios, como de Sinhá Vitória, que almejava em ter uma cama de couro como a de seu Tomás da Bandoleira, ou do filho mais novo, que sonhava em ser vaqueiro como o pai, para mostrar que podia ser Fabiano. Em contrapartida a isso tudo, Baleia, enquanto era morta a tiros por Fabiano, sonhava com uma família feliz, bem alimentada e livre da seca, mesmo em seu leito de morte. Baleia queria dormir, acordaria feliz num mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos enormes. Percebe-se, portanto, a animalização das pessoas face à humanização da cadela, que em inúmeros momentos pode ser vista como elemento com maior humanidade dentre todos os personagens descritos. Outro problema da sociedade da época, abordado em determinado capítulo, é a inoperância estatal em regiões mais afastadas, favorecendo o estabelecimento do chamado coronelismo. Essa problemática é ilustrada pela relação entre Fabiano e o dono da fazenda, que arrendava a terra para este em troca de parte da produção. A situação se torna crítica quando o fazendeiro começa a explorar Fabiano, dando a ele uma parte menor do que foi anteriormente acordado. A diferença era proveniente de juros, como dizia o patrão, além de colocá-lo refém de dívidas e ameaçá-lo em algumas oportunidades. Vidas Secas também revela o abuso de agentes do governo, como o Soldado Amarelo, que representa o poder militar, maltratando, acusando e prendendo Fabiano. Fabiano caiu de joelhos,
Repetidamente, uma lâmina de facão bateu-lhe no peito, outra nas costas. Em seguida, abriram uma porta, deram-lhe um safanão que o arremessou para as trevas do cárcere. Outra questão importante descrita no livro é o preconceito, com destaque para o preconceito linguístico. Durante a narrativa, os personagens são discriminados por sua condição, origem, vestimenta, vocabulário e modo de falar. Essa inferiorização é melhor trabalhada na relação de submissão entre Fabiano e o dono da fazenda, que aceita ser explorado ao considerar que era ignorante e por isso não possuía capacidade de questionar ou enfrentar as injustiças cometidas pelo proprietário. No capítulo Soldado Amarelo, pode-se observar a grandeza de caráter de Fabiano, visto que, mesmo após ser humilhado, roubado, espancado e detido injustamente pelo Soldado Amarelo, não consegue se vingar do soldado quando o encontra sozinho na caatinga, ainda que pensasse nessa vingança. No final da narrativa, a família é novamente obrigada a se retirar da fazenda em que estavam instalados. Estavam novamente em fuga da seca, e eles saíram agora com esperança para uma terra desconhecida. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes brutos, como Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos. O título Vidas Secas não está necessariamente apenas interligado com a seca que assola os personagens, mas tem seu sentido principalmente metafórico. No desdobrar da história, fica claro que a vida de Fabiano, Sinhá Vitória e os dois filhos não são secas pela condição climática do sertão, mas sim secas de sonhos, amor, esperança, cuidado, saúde, educação, infraestrutura e oportunidades. Entende-se como vida seca a pessoa colocada à margem da sociedade, cujo sentido da própria existência é a mera busca pela sobrevivência. Pessoas, muitas vezes sem perspectiva de futuro e felicidade. Traçando-se um paralelo com a realidade do Brasil atual, tem-se ainda a existência de inúmeras vidas secas. Em um país onde cerca de 29,4% da população vive abaixo da linha da pobreza, tendo direitos elementares como a educação, saneamento, segurança pública e saúde negligenciados e lutando diariamente para sobreviver. Esses cidadãos, que são esquecidos pelo poder público, levam, assim como na obra de Graciliano Ramos, vidas secas.